Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Por último, então, apareceu aos 11, depois de ter ressuscitado naturalmente, e estando à mesa, criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém, queridos? Então, o servo delega o seu ministério para a igreja. Jesus, o servo apresentado em Marcos, agora se despede dos seus discípulos e ele delega então para nós como igreja uma missão ou um ministério, uma tarefa a realizar. E essa tarefa é ir pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, operar sinais e assim proclamar o reino de Deus a todas as pessoas. Esse último capítulo, capítulo 16 de Marcos, ele começa, meus irmãos, lá no verso 1, nós já vimos isso há algumas semanas atrás, com um milagre inesperado. Qual foi o milagre inesperado que começa o capítulo 16 de Marcos? As mulheres chegando até o local da sepultura de Jesus e vendo a pedra já removida, não encontraram o corpo na sepultura. Jesus já estava ressuscitado, ressurreto, vivo. Este foi o grande milagre que aquelas mulheres não esperavam ter vivido e presenciado, mas elas assim o presenciaram. E em seguida a este milagre inesperado, elas recebem o que a gente pode chamar de uma mensagem inacreditável. Qual que é a mensagem inacreditável? A mensagem de que Jesus havia ressuscitado. Jesus manda aquelas mulheres voltar até os discípulos apóstolos e declarar que Jesus havia ressuscitado. Inclusive, irmãos, o texto que nós lemos no verso 14 retoma esta questão da incredulidade. Jesus aparece aos 11, estando à mesa, e criticou o quê? A incredulidade e a dureza de coração deles. Então Marcos termina com esse milagre inesperado, a pedra removida, Jesus ressuscitado e uma mensagem que para muitos, uma mensagem inacreditável. Como que pode um morto ressuscitar? Como que pode alguém voltar à vida? Mas essa é a grande mensagem do Evangelho. Nós cremos num Jesus vivo, e por causa da descrença, por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração daqueles discípulos, eles são criticados ou eles são exortados, repreendidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o cenário, meus irmãos, desse último capítulo de Marcos? O cenário aqui é de uma igreja que chora, em vez de ser uma igreja que jubila, que se alegra, que se regozija. Os discípulos, depois da morte de Jesus, eles voltam para a cidade, eles ficam lá trancados, fechados naquele cenáculo, tristes, abatidos. Eles ficam lá incrédulos, sem saber o que fazer. Lucas vai dizer que 2 dos discípulos voltam para Emaús, caminham 11 quilômetros de Jerusalém, voltando para casa. Lucas fala que Jesus então se apresenta ao lado daqueles homens, caminha com eles durante toda a jornada, e eles só reconhecem Cristo quando chegam em Emaús, quando Jesus parte o pão. A igreja chora em lugar de testemunhar. Queridos, talvez esse seja um cenário triste, mas um cenário atual da igreja hoje. Pode ser que a gente encontre hoje uma igreja muito mais que lamente, uma igreja que se lamurie, uma igreja que dê justificativas, uma igreja que dê desculpas, e não uma igreja que está alegre, uma igreja que está animada, uma igreja que está empolgada, uma igreja que está avivada para levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo.
há o tempo de luto, há o tempo de choro, como vimos agora de manhã na escola bíblica com Abraão, quando perde a sua esposa amada Sara. Abraão chora, Abraão lamenta, mas passado o tempo de luto, ele vai sepultar a sua esposa e ele segue a sua vida. Os discípulos estavam ainda respirando ali o choro, o lamento, mas Jesus então agora no final do texto vai se apresentar a eles ressurreto, vai animar o coração daqueles homens e vai dizer: olha, sequem as lágrimas dos seus olhos, há uma missão, há uma tarefa a realizar, há um ministério a cumprir, então vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Jesus repreende a incredulidade deles e dá a eles uma missão. Amados irmãos, e essa missão não era só para os 12, essa missão não era só para as pessoas que estavam no cenáculo, essa missão é para mim, é para você, como igreja de Cristo hoje em 2023, essa missão é para todos nós temos esta grande tarefa de levar a mensagem a todas as nações, a cumprir o versículo 15, versículo 16, 17 e 18. Vão por todo mundo, pregam o Evangelho a toda a criatura, para que todo homem, para que toda mulher possam ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. A despedida de Jesus, a grande comissão, nós separamos ela aqui em dois elementos importantes, dois momentos. O primeiro deles, o que eu chamo aqui de um mandato ilimitado, não tem fim, meus irmãos. Essa missão, ela é ad eterna, nunca vai terminar, a não ser na volta do Senhor Jesus Cristo. Qual que é o mandato que o Senhor tem para nós? Depois de repreendê-los pela dureza de coração, verso 14, depois de dar esta palavra de repreensão e também de consolo por conta da sua incredulidade, Jesus então, no verso 15, diz para que eles avancem. E a ordem de Jesus é: vão por todo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado vai ser salvo. Sinais acompanhariam aqueles discípulos como forma de asseverar a mensagem, como uma forma de confirmar a mensagem de Jesus Cristo. Esse é o grande chamado que nós temos, irmãos, e esse chamado, ele está presente nos 4 evangelhos. Eu quero tomar um pouquinho do seu tempo para nós lermos então as passagens paralelas. A primeira delas, a mais conhecida, Mateus capítulo 28. Rapidinho, abre sua Bíblia. No Evangelho de Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, a grande comissão, a mais conhecida talvez dos 4 evangelhos. O que Jesus fala para os discípulos através do texto de Mateus 28, verso 18. Aproximou-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que eu estou convosco até o final dos tempos. A comissão também está lá em Lucas. Veja comigo, Lucas, o texto do capítulo 24 e o verso número 46 ao 49. Lucas também, concluindo o seu evangelho, ele diz as seguintes palavras, capítulo 24, verso 46, disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome, verso 47 de Lucas 24, se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós, verso 48, sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso é cumprido então em Atos capítulo 1, verso 8. E o último texto, querido, João, o Evangelho de João, capítulo 20, da mesma forma. O evangelista João, ele também relata a grande comissão. Capítulo 20, verso 21 e o verso 23. João diz assim: então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo, se perdoardes os pecados de alguém, e lhes serão perdoados os seus pecados, e se revestirdes, eles serão, eles serão retidos. Dessa forma, então, Jesus, através de João, dá o mandato da grande comissão. E Atos 1, versículo 8, eu creio que não precisamos ler, nós podemos recitá-lo. Atos capítulo 1, verso 8. Portanto,
em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Aqui está, irmãos, o grande mandato do Senhor para nós. Marcos registra aqui para a gente dois aspectos que eu quero destacar. O primeiro deles, a fé para a salvação. Marcos diz no verso 15 e 16, vão, prega o evangelho a toda criatura. E o verso 16 diz, quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Qual que é a ênfase de Marcos, irmãos? A ênfase é na fé para a salvação. A pregação dos discípulos deveria enfatizar a fé. Pastor, mas e qual é o papel do batismo? O batismo, ele acrescenta algo para a salvação? Não, meus irmãos. Biblicamente, o batismo não acrescenta graça para a salvação. A ênfase de Jesus é no verso 16, na fé, no crer. Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. E ele fala, mas quem não crer será condenado. Então a gente pode criar aqui, irmãos, uma fórmula. Fé mais batismo é igual a salvação. Somente a fé sem o batismo leva à salvação. E o batismo sem a fé leva à salvação? Não. Então a ênfase não é no batismo, a ênfase é na fé para a salvação. O batismo, ele é uma forma de testemunho público. O batismo é uma forma de nós demonstrarmos a nossa confiança no Senhor. A crença, a fé, ela é demonstrada, testemunhada pelo batismo. O batismo em si não é o elemento salvador, não atribui graça, não é um sacramento. O batismo é uma profissão pública daquilo que aconteceu no nosso coração. Qual era a importância do batismo no contexto de Jesus e depois da igreja primitiva? É porque o batismo, ele apontava uma decisão da pessoa e uma identificação com Cristo. Muitos que eram batizados nas águas em nome de Jesus e testemunhando a fé em Jesus, naquele contexto, e hoje em algumas culturas, quando alguém se declara seguidor de Jesus, essa pessoa pode vir a perder família, ela pode vir a perder amigos, ela pode vir a perder até trabalho, emprego, fonte de renda. Esta era uma realidade da igreja primitiva na época do Novo Testamento. Então o batismo, ele era uma forma da pessoa declarar a fé em Jesus Cristo, para que ela pudesse então assumir publicamente a sua fé, com o risco, com o dano possível de perder família, de perder amigos, de perder trabalho, de perder fonte de renda. Hoje ainda, na cultura muçulmana, quem já ouviu o testemunho do irmão Abdala, ouviu ele declarar exatamente isso, que quando ele declarou a fé em Jesus, a sua família o rejeitou. Ele perdeu pela lei, muçulmana, ele perdeu o direito de ser até herdeiro dos seus pais. Então, o batismo nas águas não era um elemento para salvação, mas era um elemento de identidade. E ainda hoje, meus irmãos, a gente não consegue conceber uma pessoa que entregou a vida para Jesus, que crê em Jesus, mas não quer se batizar, não aceita o batismo, porque o batismo é uma identificação da pessoa com Jesus Cristo. O segundo aspecto é o verso 17 e o verso 18. Eles vão receber o quê? Sinais. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. E aí Jesus fala que no nome dele expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpentes, beberiam alguma coisa mortífera e não sofreriam nenhum mal, colocariam as mãos sobre os enfermos e estes seriam curados. Nós temos que entender também, irmãos, o aspecto e o papel desses sinais. Nós temos aqui diante de nós uma mensagem. Qual é a nossa mensagem, meus irmãos? A pregação das boas obras. Nós temos diante de nós também, além desta mensagem, que é a pregação das boas novas, um ministério. E o ministério é o que? Levar as boas novas a todo mundo. Uma mensagem e um ministério. Qual é a importância dos sinais? Os sinais servem para afirmar. Os sinais servem para dar confirmação. Os sinais servem como ênfase de que aquela mensagem, ela é uma mensagem proclamada através do nome de Jesus. Verso número 20. Confirmando a palavra com sinais. Então os milagres, os sinais, os prodígios, eles vêm como uma chancela, uma confirmação da pregação.
Os milagres, irmãos, não são o final em si mesmo. Então, campanha de cura e libertação sem pregação de salvação não tem valor nenhum para o mundo espiritual, porque a ênfase não é os milagres, a ênfase é a pregação do Evangelho, a ênfase é o ministério, é o chamado, a ênfase é levarmos a mensagem de Deus. Os sinais, eles vêm para corroborar, para confirmar, para dar a confirmação de que aqueles homens que pregavam aquela mensagem eram usados por Cristo e fariam os sinais que Jesus Cristo fez. Então, queridos, os sinais servem para apoiar, para confirmar, para dar ênfase na autoridade dos discípulos da pregação do Evangelho. Esses sinais que Jesus descreve aqui, à exceção de tomar veneno e não morrer, todos eles foram cumpridos na igreja em Atos do Novo Testamento. Todos eles se cumpriram. Por exemplo, expulsar demônios, Atos 5,16 e muitas outras passagens. Eu cito uma passagem de uma moça dominada por um espírito maligno, que numa das viagens missionárias de Paulo e Silas, essa moça vinha gritando atrás, eles são homens de Deus, servos de Deus, e Paulo se irritou com aquela questão, e ele se volta para a moça e expulsa o demônio daquela menina. E a fonte de renda dos homens que usavam ela, então, se dissipou. Os sinais de expulsar demônios a igreja primitiva cumpriu. Falar novas línguas, novos idiomas, Atos 2:4, a descida do Espírito Santo. Todos falavam em idiomas, e os estrangeiros em Jerusalém ouviram a mensagem, a proclamação do reino de Deus no seu próprio idioma. Então a palavra se cumpre também. Ser picado por cobras e não morrer, Atos 28, quando Paulo está na ilha de Malta, ele está lá se aquecendo no fogo. Paulo pega um feixe de gravetos para jogar no fogo, para aumentar a fogueira, e naquele feixe de lenha tinha uma cobra. A víbora pica a mão de Paulo, e todo mundo que estava lá ficava esperando, agora ele vai morrer. As pessoas diziam, ele não morreu no naufrágio, mas ele vai ser morto agora pela serpente, porque ele é um pecador. E o tempo foi passando, Paulo não morreu. A cobra morreu, porque o texto diz que Paulo sacudiu a lenha, os gravetos e a cobra no fogo. E as pessoas então ficaram esperando, ele vai começar a inchar. O veneno vai começar a fazer efeito. Paulo vai morrer. Mas o tempo passou e Paulo não morreu. E aí as pessoas então se renderam. As pessoas começaram a declarar que ele era um homem e um profeta de Deus. Milagre aqui se fez na vida de Paulo. Curar enfermos, irmãos. Atos capítulo 3, Pedro e João indo para o templo orar. Havia uma pessoa lá na porta do templo, 30 e poucos anos, enferma, pedindo esmola. Ele pede oferta, esmola. Pedro olha assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, aquele homem foi curado. Então, queridos, todos esses sinais que Jesus descreve foram cumpridos pela igreja, como demonstração do poder e autoridade dos discípulos para levar a mensagem. Sinais são credenciais dos apóstolos. Lembra de Moisés lá no Egito, quando ele vai libertar o povo de Israel? O que Moisés faz no Egito? Sinais, prodígios. As 10 pragas são sinais que Moisés exerce como demonstração do seu poder e da sua autoridade, do nome de Jesus. Então esses discípulos fazem esses milagres para corroborar como sinal de que eles eram apóstolos e homens de Deus. Portanto, meus irmãos, milagres por si só não provam nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que até o diabo pode se transformar em anjo de luz. A Bíblia diz que até o diabo pode fazer sinais e prodígios para enganar as pessoas. E o nome dele é enganador. Então nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que é mostrado para nós como sendo algo de Deus venha a ser de fato de Deus. Sinais, prodígios por si só não valem nada. De vez em quando eu estou sem fazer muita coisa e sobra um tempinho para olhar alguma coisa no celular, e você vê aqueles videozinhos de internet, né? Aqueles teatros em igrejas evangélicas. Tem um que é muito interessante, né? O pastor é todo poderoso, que vem um diácono, né, ao encontro dele, e ele faz assim, e o diácono começa a rodopiar. De repente ele pega assim e faz um risco imaginário. Aí o diácono vem e para no risco, não consegue ultrapassar. Não, teatro puro, zombaria até com o próprio nome de Deus, para tentar ali pintar alguma forma de autoridade que de nada tem de autoridade. Esse dia eu vi um que o pastor saiu, subiu na cadeira e se grudou numa coluna da igreja, parecendo um pica-pau, batendo a cabeça na coluna da igreja. Absurdos, irmãos. Sinais não servem para nada por si só. Sinais, prodígios, milagres são para
confirmar como credenciais de homens e mulheres de Deus. Os sinais, eles continuam sobre todos, não era só para os apóstolos. Esses sinais podem ser exercidos por você também. Se você tiver fé, consagração e disposição de ser usado por Deus, o poder não está em mim, o poder não está em você. O poder não repousa em nós, irmãos. Nós não somos detentores desses milagres, desses sinais, desse superpoder. Isso é Deus que derrama no tempo que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E se Ele não quiser derramar, Ele não derrama. Então, os sinais continuam sobre todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Mas os sinais continuam sobre todos para expressar, para proclamar o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ser usados por Deus para isso. Esse é um mandato ilimitado. Vão, pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer vai testemunhar pelo batismo. Quem crer vai ser salvo. Batizado ou não, a fé é que salva. Adão na cruz, que estava à direita de Jesus, não foi batizado, mas foi salvo. Então o batismo não significa muita coisa para a salvação. Creio que Judas foi batizado, mas Judas não foi salvo. Então o batismo não é a ênfase aqui no verso 16. A ênfase é a fé. Quem crer não será condenado. Então a crença em Jesus Cristo, a fé em Jesus, ela é salvadora. E os sinais vêm para confirmar a autoridade dos apóstolos. Verso 19 e verso 20, queridos. Um ministério imutável. Depois de enviar os discípulos então e abençoá-los, Jesus, o verso 19 diz que o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Agora então Jesus, ele cumpre o seu ministério terreno e começa o seu ministério divino. Mas Marcos, ele tem um paralelo com Filipenses capítulo 2. Lembra que eu comentei isso lá no começo do culto? Abra sua Bíblia em Filipenses 2 novamente. O apóstolo Paulo, com certeza inspirado, pelo Evangelho de Marcos, e quando ele escreve esta carta à igreja em Filipos, o apóstolo Paulo retoma este paralelo do Evangelho de Marcos. Por exemplo, meus irmãos, Jesus veio como servo. Filipenses capítulo 2, verso 6 e verso 7. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como servo. Filipenses 2, 6. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que pudesse ele se apegar. E o verso 7. Mas pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E Marcos apresenta Jesus com qual título? O título de servo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 13, nós vemos o servo Jesus Cristo, começando o seu ministério na Galileia, pregando, curando, fazendo sinais, prodígios, vindo para Jerusalém para morrer como servo. Filipenses 2, verso 8. Paulo diz que Jesus, o servo, morre na cruz, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Marcos 14 e Marcos 15. Jesus indo para o Gólgota, Jesus enfrentando a cruz para nos salvar. Jesus, ele foi exaltado à glória de Deus. Veja o verso 9 de Filipenses. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Marcos 16, que nós lemos, fala que Jesus então ele foi elevado à glória, assentado à destra de Deus. A igreja então deve levar o evangelho, Filipenses 2, 10 e 11, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui está a mensagem de Marcos 16. A grande comissão está aqui em Filipenses. A igreja tem que levar o evangelho, a igreja tem que proclamar o evangelho, para que todo o joelho venha se dobrar ante a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, Deus ele opera em nós e por meio de nós. Veja o verso 12 e o verso 13 de Filipenses. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E o verso 14, fazei tudo sem queixas e sem murmuração. Jesus opera através de nós. Somos canais, somos instrumentos, nós somos vasos.
Nós somos vasos usados pelo Senhor, vasos nas suas mãos. E Marcos diz que Jesus então ascendeu ao céu, ele foi ao céu, marcando o fim do seu ministério terreno e inaugurando o seu ministério divino. Hebreus nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote, supremo sacerdote, que está à destra de Deus, de onde ele intercede por nós. Marcos termina o evangelho com ênfase no trabalho do servo, o trabalho deste homem, só que Mateus encerra o seu evangelho com a ênfase no rei, na autoridade. O título de Jesus em Mateus é rei. Então, no final de Mateus, a grande comissão, nós vemos ali expressa por Mateus a ênfase na autoridade. Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque Mateus, Jesus é o rei autoritário, ou o rei que tem a autoridade sobre si. Mas Marcos termina o seu evangelho com o Jesus servo, dando essa missão, abençoando os seus discípulos, mandando eles ir por toda parte, cooperando com eles, verso número 20. Jesus está cooperando. Jesus não nos deixa sozinhos, irmãos. Nós não estamos sós na batalha, no ministério, na tarefa. Ele está conosco, porque Ele, como servo, continua nos acompanhando nesta grande missão. Os apóstolos lançaram os alicerces da igreja, mas Jesus continua trabalhando por nosso intermédio. Ele deixou servos para trabalhar, e é isso que nós somos. Eu e você somos servos e temos que trabalhar para o reino de Jesus. Lembra daquela passagem onde Jesus fala que nós, como servos, quando concluir o nosso trabalho, Ele vai nos falar exatamente assim: muito bem, servo infiel, servo inútil, porque você não fez mais do que a sua obrigação. Lembra desse texto? Mais ou menos com essas palavras, Jesus fala que nós, quando concluirmos o nosso trabalho, a nossa missão, Ele vai declarar que nós somos servos inúteis, porque a gente fez o que a gente tinha que fazer. E não há nenhuma glória, irmãos, para nós quando fazemos aquilo que temos que fazer. Não há nenhum elogio quando a gente faz aquilo que nos é ordenado. E nós somos servos e devemos fazer o nosso trabalho. E quando concluir o nosso trabalho, Jesus vai dizer: muito bem, você é um servo inútil. Nós temos que trabalhar para a glória de Deus. Os apóstolos lançaram o alicerce da igreja. Jesus continua trabalhando por meio de nós. Ele nos deixa como servos para trabalhar. Mas não estamos trabalhando sozinhos, irmãos. Estamos trabalhando lado a lado com o Senhor. Verso 20, então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. O que significa cooperando com eles o Senhor? Significa que Jesus estava junto. O Senhor estava ali. Eles não estavam sozinhos. O Senhor estava à destra de Deus, exaltado, mas Ele estava também junto com os discípulos, levando eles a coragem, e a palavra era confirmada, e os sinais acompanhavam, e eles fizeram a obra, porque eles não estavam sozinhos. Eles levavam o evangelho com o auxílio do Senhor. Jesus disse em Mateus: eu estarei com vocês todos os dias. Portanto, meu amado irmão, quando você estiver trabalhando, quando você estiver servindo, saiba que você não está só. O Senhor está com você. Ele está no seu ministério, Ele está abençoando o seu ministério, Ele está capacitando. Portanto, não temos que ter medo de começar um ministério ou de nos associarmos com quem está trabalhando na obra de Deus, porque nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter restrições, falha sim, mas o Senhor, Ele está conosco. Portanto, queridos, nos resta apenas uma alternativa: vamos servir ao Senhor. Não podemos deixar que outros façam aquilo que o Senhor está conclamando a mim para fazer. Somos servos, vamos servir, não vamos delegar essa tarefa para os outros. Será que nós, como igreja, não estamos fazendo isso em alguns momentos, em algumas ocasiões, diante de alguns desafios que Deus coloca no nosso coração? Será que muitas vezes nós não estamos terceirizando? Não, Deus chama o irmão, chama a irmã, ela é mais capacitada, tem mais tempo, tem mais habilidade, né? Passa, Senhor, deixa para outra hora, ano que vem eu vou me envolver, depois eu vou trabalhar. Irmãos, nós não podemos delegar para outros aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Somos servos e Jesus nos deu uma missão, uma grande missão, uma grande comissão, um grande trabalho, uma grande responsabilidade. Amém? Finalizo com 4 aplicações mais específicas. Primeira delas, nós temos uma tarefa, e a tarefa é de pregar.
A mensagem é clara: vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. A mensagem da igreja, irmãos, é pregação. A gente pode viver o Evangelho, sim. Nós somos cartas vivas, como diz o apóstolo Paulo, sim. Mas nós não podemos nos furtar ao dever de proclamar, de falar, de anunciar, de pregar. Devemos viver o Evangelho, sim, testemunhar, sim. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós algo diferente, sim. As pessoas têm que olhar para nós e ver o Cristo em nós, sim. Mas nós não podemos manter os nossos lábios fechados. Nós temos que proclamar, nós temos que pregar. É o querigma da igreja, a proclamação é a pregação. Que você possa ter oportunidades e ousadia de pregar a todos, de levar a todas as pessoas as boas novas. Não é a sua mensagem, não é a mensagem da sua igreja, mas é a mensagem de Cristo, é as boas novas, é o Evangelho que tem o poder de Deus para salvar. Nós temos essa responsabilidade, irmãos. Não podemos ser covardes, não podemos ser negligentes. Atos 1:8 já se cumpriu. Os discípulos ficaram lá no cenáculo, ficaram acuados, com medo, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, veio para que eles tivessem autoridade e coragem de pregar. Então Atos 1:8 já está em vigência. Nós temos que tomar posse também dessa autoridade no nome de Jesus. Talvez nos falte um pouco mais de santidade. Talvez nos falte um pouco mais de busca, de consagração. Talvez nos falte um pouco mais de ousadia. Mas o certo é, queridos, que nós temos que nos levantar e pregar a mensagem de Deus, porque essa é a ordem do Senhor. Segunda aplicação, nós temos um ministério também curador. Jesus disse que sinais acompanhariam os discípulos, e um desses sinais era impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Nós temos, irmãos, um ministério curador, seja para o corpo ou seja para a alma. Se talvez a gente não tenha fé o suficiente para impor a mão no enfermo e ele curar fisicamente, queridos, que nós possamos ter fé de que ao proclamar a palavra de Deus, almas doentes serão curadas, almas doentes serão transformadas, vidas serão salvas, porque nós temos esse ministério curador. A igreja é um hospital, a igreja é um ambiente de cura, de restauração. Se as pessoas não encontrarem na igreja, meus irmãos, um ambiente de aceitação, de cura para as suas mágoas, para as suas feridas, para as suas dores, onde as pessoas vão encontrar alento e cura para as suas almas? Aonde as pessoas vão encontrar cura para as suas dores e as suas feridas, se não é em Cristo Jesus e através da proclamação da mensagem da igreja? Você tem um ministério de cura, você precisa levar essa cura para os corpos que estão doentes, mas para as almas que estão doentes. Terceiro, precisamos agir em poder. Sim, meus irmãos, devemos orar para ter o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não devemos ser acanhados ou medrosos de exercer este poder que Jesus fala que os discípulos teriam, esses sinais. Eu acredito que esses sinais ainda estão vigentes, não cessou, mas nós temos que ter esta busca, nós devemos ter essa dependência, nós devemos buscar consagrar a nossa vida para poder operar esses sinais. Mas também o poder de enfrentar a vida, de lidar como ela é, diante das dificuldades do dia a dia. Muitas pessoas não têm poder nem para lidar com as circunstâncias da vida cotidiana e diária, quem dirá lidar com poder diante de questões espirituais e sobrenaturais. Você tem um ministério para cumprir em poder. Haja, busque o poder de Deus, consagre-se, entregue-se, desfaça de tudo aquilo que possa estar impedindo uma plena comunhão sua com o Senhor, para que você seja usado nas mãos do Senhor. E último, não estamos sozinhos, amém, queridos? Não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, Cristo opera conosco, em nós e através de nós. Eu estou convosco todos os dias. Vão no meu nome, eu vou estar com vocês, eu vou estar ali, eu vou derramar a graça, o poder e a autoridade sobre vocês. Vocês não estarão desamparados, não estão sozinhos. Vá, exerça o seu ministério. Jesus está com você, irá abençoar você e fazer seu ministério prosperar. Por isso, meus irmãos, Jesus ainda ele é o Senhor da igreja. Esse Senhor que está à destra de Deus, que foi exaltado, de lá intercede por mim, intercede por você, para que a gente possa cumprir o mandato que Ele nos deixou, a missão
e o propósito que Ele tem para nós. Ele se despede da igreja, Ele se despede dos discípulos, deixando essa responsabilidade, deixando essa incumbência de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. O que estamos fazendo, queridos, com essa incumbência? Como estamos obedecendo a essa grande comissão? Devemos finalizar o Evangelho de Marcos com essa reflexão, para que sejamos servos, consagrados à obra do Senhor. Deus, nas Tuas mãos, nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas como igreja, como discípulos. Temos um grande desafio, ó Pai, diante de nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós, como igreja, temos que levar esse Evangelho para todas as pessoas. Pregar a toda criatura, Senhor Deus, para a salvação e conversão, para arrependimento dos pecados, para que vidas sejam alcançadas, ó Pai. Move a Sua igreja, mexe conosco, ó Deus, que o Espírito Santo possa fazer uma revolução em nossos corações, nos dando, ó Pai, a ousadia, a coragem de sair, de pregar nessa semana, de testemunhar, de falar do Teu amor, de não nos furtar, ó Pai, de dar o nosso testemunho, de falar como Deus tem nos alcançado, nos abençoado, e assim poder, ó Pai, abrir oportunidades para pregar o Evangelho na sua totalidade. Que esses sinais, ó Pai, acompanhem a Sua igreja também, como uma comprovação de que a palavra que estamos pregando ela é genuína e verdadeira. Não queremos apenas fazer sinais por si só, queremos que esses sinais, eles corroborem com a pregação que nós estamos proclamando. Ó Deus, porque se alguém não crer na pregação apenas, que esse sinal possa despertar ela para abrir o seu coração. Que a Sua igreja seja poderosa, Pai, que nós possamos agir com graça e poder, no nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Nos abençoa e que nós possamos atender o chamado do Senhor, cumprir esse mandato de ir e pregar a Tua palavra, salvar vidas, curar almas para a glória do Deus Pai. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém e graças a Deus.